João, autor desse texto, ele vai descrever da seguinte maneira a visão que ele teve. Abriu-se, então, o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. Queridos, alguém pode estar perguntando o que isso tem a ver com o assunto que nós estamos conversando, batismo. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Por quê? O batismo, assim como esse texto aqui, ele tem muito a ver com o mandamento de Deus. Nesse caso aqui, nós vemos que o juízo ele será executado de acordo com a norma de Deus, que são os seus mandamentos. Você vê que se abre o céu e ali se vê a Arca da Aliança. O que havia na Arca da Aliança? As tábuas com os mandamentos de Deus. Então, essa é a norma do juízo de Deus. E é interessante porque o batismo, o que ele é? Ele é mandamento. Ele é um mandamento. Você vê, o pastor Misael citou aí, né, Atos, capítulo 2, no seu verso 41, né? Pedro é muito claro em dar um mandamento, né? E sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Né? O próprio Senhor Jesus, ele deu uma ordem para os seus discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho, todo aquele que for batizado. Então, quer dizer, tão claro quanto a ordem de ir, ensinar, pregar, é também a ordem do batismo. Então, o batismo, queridos, o que ele é? Ele é um mandamento. Mandamento não é algo que eu posso escolher. Se eu quiser, eu faço. Se eu não quiser, eu não faço. Mandamento nos é dado para que nós possamos ter verdadeiramente uma mudança de vida. E aí, nós temos que entender o seguinte. É claro, o batismo, ele é todo um ato simbólico. Né? O pastor Misael estava falando, né? E é uma realidade. O batismo, ele simboliza, né? Ele é um ato simbólico. Por quê? Porque ele simboliza, primeiramente, a morte e a ressurreição do próprio Senhor Jesus Cristo. E depois também de cada um de nós. Olha só que interessante, né? Está escrito aqui para nós, lá em Romanos, capítulo 6, versos 4 e 5. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Então, quer dizer, ali mostrava, né, como Cristo, ele então ele viveu sobre a sombra da cruz, ele entregou a sua vida na cruz do Calvário e depois de morto, ele ressuscitou para a vida eterna. E com isso ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz. Então, o batismo, ele prefigura, né? Ele é um símbolo desse sacrifício de... Mas o batismo, queridos, ele também é um testemunho do que nós vamos fazer, né? De uma mudança, de uma transformação, né, que acontece em nós. O nosso eu morre, nós morremos para nós mesmos e passamos agora a viver
uma nova vida segundo o chamado de Deus para cada um de nós. Então, o que é o batismo? O batismo é um mandamento. É muito triste, né? Você vê as pessoas fugindo, né, do batismo, né? Falando assim, puxa, agora eu vou ter que ter uma vida impecável, né? Como se você já não tivesse que viver em santidade antes do batismo. As pessoas se equivocam sobre o que é viver para Deus, né? Elas acham que nunca mais a pessoa vai ter erro nenhum, nunca mais ela vai cometer falha nenhuma, e isso é uma grande ilusão que o próprio diabo coloca na vida da pessoa, porque enquanto nós estivermos neste corpo carnal, a palavra de Deus nos fala que nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Né? Agora, a questão é a seguinte: quando você está em Cristo, você tem um advogado. E se você chegar até ele, pelo seu sacrifício, né, ele intercede por nós e nós recebemos o perdão. Agora, se você não se chegar até ele, você não recebe esse perdão. E você pode analisar as escrituras inteiras. Analisar as escrituras inteiras. Analisar os evangelhos. Analisar as cartas. E você vai ver que em todos os casos, o crente, ele cria e era batizado. Não havia separação. Ele cria e era batizado. Ele entendia que ele, ao crer, ele precisava ser batizado. Era necessário que ele fosse batizado. Claro, o batismo tem todo esse simbolismo, mas é um mandamento. Assim como também é a ceia. Imagina a situação. A ceia é simbólica, né? O pão simboliza, né, o corpo de Jesus. Por ser simbólico, eu posso mudar isso? Eu posso comer chocolate na ceia em vez de comer o pão asmo? De forma alguma. A ponto do Senhor Jesus falar que se você não participasse, ou a pessoa que não participa, não tem parte com ele. Então, quando você se refere a mandamento, é um dever. Ainda que seja algo simbólico, o que você faz é muito real, e ele significa algo muito real, que é o compromisso com uma nova vida. E isso não tem nada de simbólico ou subjetivo, isso é uma coisa muito objetiva e muito real. Então, queridos, não tem como você não fazer, você não obedecer. Não obedecer equivale a não estar com Cristo, a não ter parte com Cristo. É o primeiro mandamento. Já pensou? Você já começa mal, já começa errando, já começa pecando, sendo que você é justificado, você recebe o perdão dos pecados, recebe transformação na sua vida para você não viver mais em pecado? É algo para nós pensarmos. Então, o que o batismo é? É um mandamento.